Você já se perguntou quem você realmente é? Não o nome que lhe deram, não a profissão que exerce, mas quem você é no âmago do seu ser. Essa é uma pergunta que muitos evitam, mas que Carl Gustav Jung, o renomado psiquiatra suíço, enfrentou de frente. Jung acreditava que dentro de cada um de nós existem forças poderosas, moldadas por experiências ancestrais e coletivas, que influenciam nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Ele chamou essas forças de arquétipos. Entre esses arquétipos, há um que é particularmente intrigante: a sombra. A sombra representa os aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos, nossos medos, desejos ocultos e impulsos inaceitáveis. Mas Jung nos ensinou que confrontar e integrar a sombra é essencial para o autoconhecimento e a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos. Ao longo deste vídeo, exploraremos os principais arquétipos junguianos, com foco especial na sombra. Discutiremos como esses padrões universais se manifestam em nossas vidas e como podemos reconhecê-los e integrá-los para alcançar uma vida mais plena e autêntica. Prepare-se para uma jornada de introspecção e descoberta. Ao final, você poderá olhar para dentro de si mesmo com novos olhos e compreender melhor as forças que moldam sua existência. Se você chegou até aqui, comente liberdade nos comentários para sabermos que está pronto para esse despertar. Inscreva-se para mais reflexões profundas baseadas em filósofos como Jung, Nietzsche, Schopenhauer, Maquiavel e outros pensadores que mudaram o mundo. Você não é apenas aquilo que mostra ao mundo. Existe algo muito mais profundo a operar por trás da cortina da sua consciência. A maior parte da sua vida é regida por elementos que você nem sequer percebe. E é aí que começa a verdadeira viagem de autodescoberta. Quando você se atreve a olhar para dentro. Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. A frase parece simples, mas ela é brutalmente verdadeira. A maior parte do que nos acontece, nossos padrões repetitivos, nossas crises emocionais, as pessoas que atraímos, os sabotadores internos, nada disso é coincidência. Tudo isso tem raízes no seu inconsciente. É um território vasto, misterioso, cheio de imagens, símbolos e arquétipos que agem como forças vivas dentro de si. Mas o que são arquétipos? São estruturas universais da psique humana, padrões herdados presentes em todos os seres humanos. Estão na mitologia, nos contos de fadas, nos filmes, nos sonhos. Esses não são apenas personagens fictícios, são expressões profundas daquilo que vive dentro de si. Imagine um teatro interior. Os arquétipos são os personagens invisíveis a atuar nos bastidores do seu comportamento. O arquétipo da mãe, por exemplo, pode representar cuidado, acolhimento, mas pode também se tornar arrogante, obcecado pela vitória. A parte de si que você nega, esconde ou despreza. Tudo isso vai sendo enterrado na sombra. Mas o que Jung nos ensina é que negar a sombra não a elimina. Ela apenas se torna mais poderosa, mais silenciosa. Ela se esconde em suas reações impulsivas, na raiva desmedida, no ciúme que você tenta esconder, nos pensamentos que surgem e você finge que não teve. Mas o que acontece quando você finalmente olha para a sombra? Mas quem você é, completo, imperfeito, humano, esse é o caminho da individuação, um processo profundo de integração de todas as partes do seu ser, luz e sombra, consciente e inconsciente, persona e essência. É doloroso, é corajoso, é libertador. A maioria das pessoas passa a vida tentando se encaixar. Jung sabia que não existe evolução sem confronto. E o primeiro confronto real que você deve enfrentar é com você mesmo. Olhar para dentro é assustador. É como descer uma escada escura para um porão onde você nunca teve coragem de entrar. Mas nesse porão há tesouros. Sim, a dor, a vergonha, há lembranças que você escondeu de si mesmo. Mas também há força, a criatividade, há instintos que foram suprimidos, mas que agora podem ser integrados. Carl Jung acreditava que não devemos destruir a nossa sombra.
Devemos abraçá-la, compreendê-la, escutá-la. A raiva reprimida pode se transformar em coragem. O medo negado pode se transformar em prudência. A inveja oculta pode se transformar em ambição saudável. Você já reparou como, às vezes, admira ou odeia alguém com intensidade, sem saber exatamente por quê? É o seu inconsciente a reconhecer a sombra projetada no outro. Nós projetamos constantemente. Projetamos nos outros o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Se você odeia alguém por parecer arrogante, talvez esteja a negar a sua própria necessidade de afirmação. Se você sente ciúme exagerado, talvez esteja a esconder um medo profundo de abandono, de não ser suficiente. Essas projeções são pistas. E à medida que você vai trazendo luz para essas zonas escuras, algo mágico acontece. A persona é a máscara que você usa para se apresentar ao mundo. Você é uma pessoa no trabalho, outra com os amigos, outra com a família. Cada uma dessas versões é uma persona. Ela não é falsa, mas também não é você por completo. O problema surge quando você se identifica tanto com essa máscara que esquece de quem está por trás dela. E Jung alertava: o perigo da persona é que ela se cola à pele. Quantos vivem hoje escravizados por uma imagem, tentando parecer felizes nas redes sociais, enquanto por dentro sentem um vazio insuportável? Quantos vestem a armadura do forte, do bem-sucedido, do certinho? A individuação, como Jung chamava, é o processo de romper com essas máscaras, integrar a sombra e descobrir o self. E o self não é o ego. O ego é a parte da sua mente que acredita que está no controle. Mas o self é o centro verdadeiro da sua psique, o seu eu mais profundo, o que você realmente é, antes dos medos, dos traumas, dos papéis sociais. Encontrar o self é como voltar para casa. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o caos. É preciso perder-se para se encontrar. É preciso morrer simbolicamente. Deixar morrer tudo o que não é seu, para renascer mais autêntico, mais alinhado com o que sua alma veio fazer aqui. E esse processo é contínuo. É uma espiral. Você desce, encontra algo, integra, e então desce de novo. Quantas decisões você tomou que não foram realmente suas? Quantas vezes você seguiu caminhos que outros disseram que eram o certo? Carreira, relacionamentos, escolhas de vida. Mas em algum lugar aí dentro, você sentia que algo estava errado, que faltava algo, que havia uma dor surda, uma inquietação silenciosa, como um grito abafado a vir do inconsciente. Isso é o seu self a chamar por você, a convidar você a deixar de ser o que o mundo espera e a tornar-se quem você realmente é. Deixa-me contar-te uma história real. Um homem, com quase 40 anos, parecia ter tudo o que os outros invejavam. Um bom emprego, uma casa, um carro, uma família. Mas todas as noites, ao deitar-se, sentia um vazio inexplicável. Sentia que não era ele quem vivia aquela vida. Era como se estivesse a representar, numa peça escrita por alguém que ele nunca conheceu. Foi então que, ao entrar em contato com os ensinamentos de Jung, algo mudou. Ele percebeu que toda a sua vida tinha sido construída sobre a persona do bom filho, do bom profissional, do homem confiável. Estavam desejos que ele sempre ignorou: criar, escrever, viajar, sentir o mundo com intensidade. E foi nesse confronto, nesse mergulho corajoso dentro de si mesmo, que ele começou a viver de verdade. Perdeu amigos? Sim. Mudou de trabalho? Sim. Foi fácil? Sentia que era ele mesmo a escrever o roteiro da sua história. E sabes o mais poderoso disso tudo? É que essa história pode ser a tua também. Talvez você também sinta essa inquietação. Talvez você também tenha adormecido dentro de uma vida que parece certa, mas que não tem alma. E se for esse o caso, ouve com atenção. Você não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Mas você precisa, sim, começar a ouvir o chamado. Esse chamado pode vir num sonho repetido, num desconforto que aparece sempre no mesmo lugar, num sentimento de que o mundo lá fora não combina com o mundo cá dentro.
Carl Jung dizia que os sonhos são a linguagem da alma. Presta atenção a eles. Eles não estão aí por acaso. Os arquétipos aparecem neles como símbolos, como imagens, como pistas do que o inconsciente quer que você veja. A mulher misteriosa que aparece nos teus sonhos pode ser a ânima. A figura masculina severa e julgadora pode ser o pai arquetípico. O animal que te persegue pode ser a tua sombra a tentar mostrar algo que você recusa ver acordado. Não ignores isso, porque enquanto você foge de si mesmo, você continua a viver pela metade. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. Precisa de pessoas verdadeiras. Pessoas que tenham coragem de se conhecer, de se transformar, de viver com alma. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de ti está pronto para esse passo. E antes de terminar, quero propor-te um desafio. Olha-te hoje ao espelho, profundamente, sem máscaras, sem filtros, sem desculpas. E pergunta a ti mesmo: o que em mim está adormecido, à espera de ser despertado? Se essa pergunta ressoar dentro de ti, comenta aqui embaixo: liberdade. Sim, escreve liberdade nos comentários. Porque esse é o primeiro passo. Reconhecer que há algo dentro de ti que quer sair da prisão da persona e viver plenamente. E se este vídeo falou contigo, se algo despertou, não guarde só para ti. Clica no like. Não por vaidade, mas porque isso mostra ao YouTube que este conteúdo tem valor. E ativa o sino e inscreve-te no canal, não para seguires alguém, mas para seguires o teu próprio caminho. Aqui, vais encontrar reflexões profundas, sem superficialidades, com a coragem de olhar para dentro e descobrir o que poucos têm coragem de enfrentar. Tu não estás sozinho. Tu és mais do que a tua dor. Tu és mais do que a tua história. Tu és tudo o que ainda podes vir a ser.